Oi, gente. A gente vai apresentar agora o nosso trabalho de clínica de equinos. O artigo que vamos apresentar é exames radiográficos das afecções do aparelho locomotor de equinos, um estudo retrospectivo de 1.480 casos entre os anos de 2000 a 2012. Nosso grupo é composto pela Cíntia, a Gabriela Oliveira, a Letícia Faria, a Joyce e eu. A maior parte das enfermidades musculoesqueléticas dos equinos localiza-se nos membros locomotores. As técnicas de diagnóstico por imagem, como a radiografia, ultrassonografia, cintilografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, permitem a localização das lesões, né? Sendo extremamente importante para escolher o tratamento adequado e obter um bom prognóstico. Estudos recentes têm revelado alta prevalência de alterações radiográficas em cavalos de esportes, e não há dúvida de que equinos com alterações ao exame radiográfico possuem grande chance de desenvolver problemas ortopédicos. Os exames radiográficos não vão substituir o exame clínico, entretanto, são muito importantes para avaliação da extensão das alterações, qual foi, né, o comprometimento das estruturas adjacentes, acompanhar a evolução clínica do paciente durante o tratamento e após o tratamento também. E diante da importância do diagnóstico efetivo das lesões desse aparelho locomotor de equinos, tem vários estudos relacionados, né, ao método radiográfico que pode ser usado. Existem os métodos mais caros, como a tomografia, a ressonância, que são mais sensíveis, né, para ver a lesão, só que não são tão usados por ter um grande valor. Então, normalmente, escolhe outros métodos mais baratos para fazer isso. Os objetivos desse estudo foram por meio da retroanálise de todos os exames radiográficos realizados no Serviço de Diagnóstico por Imagem da FMVZ, Unesp, Botucatu de São Paulo, no período de 2000 a 2012. Vai determinar a casuística dos exames radiográficos realizados em equino nesse período, verificar as principais alterações radiográficas encontradas nesses animais, determinar as principais raças atendidas e se existem lesões particulares entre elas, avaliar quais são os membros, se vai ser anterior ou posterior, mais acometido, né, por essas enfermidades, e as regiões, se vai ser em osso ou articulação que vai ser mais afetado. Materiais e meios. O arquivo, né, de radiografia do Serviço de Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no campus Botucatu, foi avaliado no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2012. Foi selecionado todos os laudos de equinos com suspeita de alterações no aparelho reprodutor, aparelho locomotor, desculpa, foram excluídos do estudo laudos com ausência de dados, né, que pudessem interferir nos resultados, como raça, membro, lado acometido e diagnóstico incompleto ou inconclusivo. As radiografias foram realizadas durante a rotina do hospital veterinário, utilizando aparelho de raio-x convencional, até julho de 2011, quando foi implantado o método de raio-x digital. Os posicionamentos radiográficos eram realizados de acordo com a suspeita clínica e a técnica radiográfica variável de acordo com o posicionamento e a espessura do membro do animal. Os dados obtidos, apenas as variáveis qualitativas, como raças, membros, lados acometidos, regiões radiografadas e alterações radiográficas encontradas, foram tabulados em uma planilha eletrônica feita no Excel e analisados pela distribuição de frequência das variáveis. Eu vou falar sobre os resultados e a discussão, né?
Então, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2012, foram realizados 1.712 exames radiográficos do aparato locomotor de equino e de diversas raças. Porém, desses, 232 eram controles de radiografia anteriores. Então, eles foram excluídos e, portanto, foram avaliados 1.480 exames. A idade dos animais variou de 1 mês a 28 anos de idade, e a média foi de 7,9 anos. Os gêneros foram igualmente distribuídos entre as alterações, sendo 53,36% do sexo masculino e 46,64% do sexo feminino. Essa primeira tabela, vou falar as 3 principais raças que foram atendidas na Unesp de Botucatu, neste período de 2000 a 2012, que foi o Quartimilha, sendo atendido 672 animais, o Manga Larga, sendo atendido 215 animais, e o Sem Raça Definida, que foi atendido 185 animais. Pode passar a palavra, por favor. Nessa segunda tabela, vai falar para a gente as regiões onde foram radiografadas. Vou falar as 3 principais que aparecem nos exames. É a extremidade distal, tem 542 animais. O tarso, 204 animais. Articulação metacarpo-falangiana, 200 animais. Nessa terceira tabela, vai falar as alterações radiográficas. A DAD, 356 animais apresentou ela. Ostite tipoidal, 187 animais apresentou. E fratura, 182 animais. Aqui, o mesmo ocorreu com os animais diagnosticados com ostite podal. Foram incluídos nessa categoria animais que apresentavam ao menos um dos canais vasculares da falange distal dilatado e também animais com múltiplos canais dilatados, áreas radiolucentes em processos palmares, mineralização da parede dorsal da falange distal e com irregularidade e desmineralização da margem solear. As fraturas ocorreram principalmente caracterizando um processo mais severo. Aqui são as principais fraturas, né? As fraturas que ocorreram principalmente no metacarpo, na extremidade distal e no metatarso e no tarso. Aqui estão representadas na figura 1 e na figura 2. Portanto, desses animais que foram diagnosticados com fratura, 53,85% eram de membros anteriores, conforme mostrado na figura 2B. Em 8,77% dos equinos submetidos ao exame radiográfico não foram detectados nenhuma alteração. Os exames radiográficos principais, com as principais alterações radiográficas em ambos foram a DAD, osteite podal e fraturas. O membro torácico suporta aproximadamente 60% do peso do animal e, portanto, apresenta maior suscetibilidade a lesões nas diversas estruturas que o compõem, principalmente nos cavalos que são usados na disciplina de salto. Não houve diferença significativa nos dados radiográficos. A única diferença que pode ser notada entre os lados, levando-se em conta as lesões radiográficas, foi uma... peraí que sumiu. Foi uma avidura, aqui representada na figura 3B. Pode mudar. As principais lesões nas regiões radiográficas com maior frequência são a lesão da extremidade distal com maior frequência, foi a osteoite podal, seguida da rotação de falange distal e podotrocleose. Já no tarso, a segunda região mais radiografada foi a enfermidade DAD, o que corrobora com os resultados, que afirmam que a osteoartrite dos ossos do tarso representa uma causa comum
de claudicação do membro posterior em equinos envolvidos em todos os tipos de esporte. A daí, por outro lado, sugere que uma maior incidência das lesões de osteoartríticas na articulação társica seja esperada em animais de tração, justificado por devido à maior exigência da articulação ao suportar cargas compressivas e em baixa velocidade nessa atividade. As fraturas da região do tarso correspondem a 2,05% de equinos radiografados, tanto na articulação metacarpo-falangiana como na metatarso-falangiana, terceira e quarta região mais radiografadas, respectivamente. As principais alterações radiografadas foram a sesamoidite, seguida da DAD. Pode passar. Devido ao fato de existir a heterogeneidade de variáveis em quantidades acentualmente distintas, o quarto de milha seria prevalente por ter sido atendido com maior frequência, 49%, com as suas principais alterações representadas também pela quarto de milha e manga larga e sem raça definida. Nas primeiras raças, em seguida, depois, das duas primeiras raças, em seguida da DAD, fraturas osteoide podal e sesamoidite apareceram como as principais alterações, não necessariamente nessa ordem, ao contrário do que foi observado nos de sem raça, em que a rotação da falange foi a segunda principal alteração radiográfica. A conclusão: os estudos retrospectivos são de grande importância por permitir determinar a incidência de determinadas características em uma região ou instituição, apesar de algumas limitações, como a falta de dados, que leva à redução de número de animais avaliados. Aqui no presente, nesse trabalho, verificou-se que o Serviço de Diagnóstico por Imagem da Unesp Botucatu realiza uma média de 120 exames radiográficos de membros de equino por ano, sendo as principais raças atendidas o quarto de milha e o manga larga. Também observou uma alta incidência de DAD, além de uma maior predisposição de osteite podal, doença do navicular e sesamodite nos membros anteriores dos equinos. Obrigada, esse foi o nosso trabalho.